Fala nação, beleza galera? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Aqui nós temos conteúdo diário sobre o time mais amado do Brasil, Flamengo, com pré-jogo e pós-jogo análises aqui do Mengão. Então se você é novo aqui, o YouTube está te recomendando esse vídeo. Peço a vocês que nos ajude deixando aquele like, se inscreva no nosso canal e também ative o sininho das notificações. Galera, estamos trazendo para vocês mais um corte aqui do canal aqui da ESPN Brasil, do Grupo Disney, com o programa Sport Center. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da ESPN Brasil. Agora vamos direto aqui para o vídeo. Ele está aí, está com a delegação e irá participar amanhã do grande jogo entre Corinthians e Flamengo. Presidente Mauro Naves, prazer recebê-lo aqui no nosso clube, presida! Boa noite, João Guilherme, Djalma, Bleler. Mas que vão oferecer para você no programa é uma água, tá? Nosso programa a gente pode pensar aí. É bom depois do programa. Essa resenha é boa. Olha só, você falou que o Palmeiras tropeçou. Foi assim que se abriu? Tropeço. Quer dizer, Mariana Pereira, eu meio que estava acreditando que o cara certo seria o Mateuzinho e não o Rodinei. Mas eu já estou convencido de que vai jogar o Rodinei. Mas você estava certo, eu estava justificando, porque tinha dúvida, assim. Dúvida mesmo. Exato. Mas essa dúvida acabou hoje. O Rodinei vai para o jogo. Exato. Já o Mendel Bedlovski e o Pedro Ivo lá diretamente do hotel do Flamengo, com todas as informações. Mas agora vamos para o CT do Corinthians. Ele é linha de frente mesmo, né? Ele estava de férias. Aí ele já volta logo numa final desse tamanho, Corinthians e Flamengo. Tem que respeitar Eduardo Afonso na porta do CT do Timão. Que bom revê-lo depois das férias. E você já volta logo nessa decisão gigante, meu amigo Edu. Seja bem-vindo. Fala, João, tudo bem com você? Voltei numa grande final, duas das maiores torcidas do mundo. Que jogo é esse? Eu tô aqui acompanhando a preparação do Corinthians. Deixa eu deixar um abraço aqui pro Breler, pro Mauro Naves, pro Djalma, para todos que acompanham o clube. Eu tô por aqui para trazer algumas novidades e a principal delas é que o Cássio treinou de novo e a tendência é que ele vá para o jogo sim. Treinou ontem, treinou hoje e joga amanhã. Tudo bem que muita gente colocou aí uma dúvida, um ponto de interrogação que podia ser uma lesão mais grave, mas se fosse uma lesão grave, o mistério estaria envolvido aí na escalação do Cássio e ao que parece o Corinthians não está fazendo mistério, está confirmando, está publicando que o jogador está à disposição do Vitor Pereira. Com Cássio no gol é força máxima, né? O único jogador que a gente pode até questionar se seria ou não titular, que não pode participar da final, é o Bruno Mendes, que já jogou pelo Internacional a Copa do Brasil e não pode jogar pelo Corinthians esta decisão. Então, João e companheiros, anote aí, Cássio no gol, olha o tamanho da experiência desta linha de defesa. Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos. Os caras têm poucas finais, poucos minutos de decisão na carreira. Meio campo, o Duqueiroz e o Fausto Vera, com o Renato Augusto mais avançado, Gustavo Mosquito, Roger Guedes e Yuri. Esse é o time do Corinthians que vai entrar em campo, que vai para essa primeira decisão e que vai buscar um resultado positivo em casa, vai tentar manter o 100% de aproveitamento na Copa do Brasil. Foram 4 partidas na Arena Neoquímica nesta competição. A primeira, com placar menor, 2-0 na Portuguesa Carioca. Depois só paulada, 4-0 no Santos, 4-1 no Atlético Goianiense e 3-0 no Fluminense em 4 partidas, 13 gols marcados, um único sofrido. E não teve venda de ingresso para o torcedor comum. Aqueles que participam do Fiel Torcedor adquiriram todos os ingressos. Não sei, pelo fato de não ser torcida única, João, se a gente vai bater o recorde de 21 torcidas do futebol brasileiro, João. Legal, e a galera já tá aí atrás de você, aí dando palpite, ó. Acho que o corintiano ali tá falando que vai ser 2-1, hein, pelo que eu vi. Ali ele fazendo... Quanto que vai ser? Quanto que vai ser? Vem. Aí, João, já vou colocar aqui. Na resenha. 2-0 Corinthians. 2-0? 2-0 Corinthians. Tranquilo assim? Tranquilo. A 12 Final lá no Rio, né? Final não. Vai ser 2-0. Já tá gravado já. Aqui não falta é otimismo, é 2-0, 2-1.
Fiel torcida tá otimista, João. Bacana, Fiel já com o Eduardo Afonso lá na porta do CT Joaquim Grave. O Edu antecipou aí o time do Corinthians que vai para a final amanhã. Será lindo demais. Que noite, hein? Eu te amo, futebol. Corinthians e Flamengo decidindo a Copa do Brasil. E agora vamos para a porta do hotel do Flamengo. O rubro-negro já está aqui em São Paulo. Mendel Bidlovski, seja muito bem-vindo para falar do Mengão aqui no programa, Mendel. É isso mesmo, boa tarde, João, Mauro, Djalma, Breiler. Bom, o Edu mostrou torcedores do Corinthians lá em frente ao CT do Corinthians. Vou chamar aqui os torcedores do Flamengo também para dar palpite. Pode vir aqui. Então, já que eles falaram lá, quanto que vai ser o primeiro jogo da final da Copa do Brasil? Rapaz, eu acho que o Flamengo vai ganhar. Quanto? 4-0, né? Ô, louco, você. Eu chuto um 3-0. Então valeu, pronto, também tá registrado aqui então os palpites da torcida do Flamengo. O Flamengo já está concentrado neste hotel aqui em Guarulhos, a 18 quilômetros da Neoquímica Arena, onde acontece esse primeiro jogo da decisão. Cerca de 15 minutos, a delegação chegou aqui a São Paulo, chegou neste hotel, os jogadores já estão concentrados para essa grande partida. Muita festa lá no Rio de Janeiro, em frente ao Ninho do Urubu, para os torcedores se despedirem dos jogadores antes dessa primeira partida da decisão. Aqui também em frente ao hotel, mais de 60 torcedores do Flamengo também marcaram presença e também saudaram os jogadores do Flamengo aqui na chegada. Flamengo que vem com delegação completa, mesmo os jogadores machucados viajaram com a equipe. Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Varela e Pulgar, que não estão inscritos na Copa do Brasil, também viajaram com a delegação. E o Vidal, essa notícia triste, perdeu o pai dele, optou também por seguir com a delegação do Flamengo, está à disposição do técnico Dorival Júnior, também passou aqui, recebeu o apoio dos torcedores do Flamengo aqui presentes em frente ao Hotel Concentração do Flamengo. Também o Flamengo, assim como o Corinthians, força máxima para essa grande decisão. Essa notícia, então, Rodinei jogando na lateral direita. Mateuzinho ficou no Rio de Janeiro, não viajou para Cuiabá, onde o Flamengo jogou pelo Campeonato Brasileiro. Ficou com o técnico Dorival Júnior fazendo lá um trabalho específico, mas pelo treino de hoje realmente vai jogar o Rodinei na lateral. O Flamengo para essa decisão: Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. A equipe que vai jogar pela 12ª vez junta. Até agora foram 8 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota com esse time jogando. Mas lembrando que a derrota foi recente no Fla-Flu e também um empate contra o Internacional. Muita expectativa para essa decisão, torcedores animados, como disse, cantaram muito, saudaram principalmente o técnico Dorival Júnior, foi muito apoiado pelos torcedores, tirou muitas fotos. Felipe Luiz também parou para tirar muitas fotos, e o Davi Luiz até agora há pouco estava ali no cantinho tirando foto com os torcedores. Pedro também, muito carinho dos torcedores, a gente pôde ver então essa relação muito próxima, claro, dos torcedores do Flamengo com o time que decide a Copa do Brasil em busca do tetracampeonato, João. Perfeito. E essa situação do Vidal também chamou bastante atenção, hein, Mendel? Ele recebeu a notícia hoje pela manhã, inclusive estamos mostrando o momento da chegada dele ao hotel, né, cumprimentando ali os torcedores. Ele recebeu a notícia hoje pela manhã, né, no CT Ninho do Urubu, da morte do pai dele, ali o Arrascaeta passando. A morte do pai do Vidal aconteceu ontem à noite, né? E ele está aí com a delegação, Mendel. O Mendel não nos ouve nesse momento, mas nós vimos ali o Vidal passando. O pai dele faleceu ontem à noite lá no Clube Hípico em Santiago, né? Tinha 61 anos, o seu Erasmo Vidal passou mal, teve um mal súbito e acabou falecendo, e o Vidal soube a notícia. Olha uma interessante ali, o Rodrigo Caio passou e o Bruno Henrique passou. Aí o nosso fã de esporte vai pensar, mas o que eles estão fazendo? Eles vão jogar? Não. Mesmo quem não tem condição de jogo, é o caso dos dois, eles estão com o grupo, foram relacionados. Então aí estão o Rodrigo Caio, o Bruno Henrique. Varela, provavelmente. Varela, Pulgar, que também não estão inscritos, não puderam. Todos estão juntos. Agora, Mendel, essa situação do Vidal, não sei se o Mendel nos ouve, produção. Essa situação do Vidal, mostramos agora há pouco ele chegando aí. É uma situação delicada, mas ele vai para o jogo, hein, Mendel? Sim, vai para o jogo. Ficou a cargo do próprio Vidal decidir se ele viajava com a delegação. Foi uma decisão dele. Ficou sabendo sobre a notícia
da morte do pai dele, mesmo assim optou por seguir com a delegação. Na chegada aqui, como eu disse, ele recebeu o apoio dos torcedores que cantaram o nome do Vidal. Ele cumprimentou os torcedores e já está aqui com a delegação concentrada. Claro, é uma notícia que abala qualquer um, mas o Vidal fez questão de estar junto com a equipe. A gente sente que tem essa união da delegação, dos jogadores do Flamengo, todos estão presentes, é tradicional, né, com essa delegação do Flamengo, de todos estarem juntos. Então realmente é uma força muito grande que isso dá para a equipe, todo mundo junto na véspera dessa decisão. Perfeito, Mendel, muito obrigado. À vontade aí para você voltar. Também o nosso Edu Afonso lá no CT Joaquim Grava para participar com a gente aqui. Djalminha, pela sua experiência participando de vários grupos de jogadores de futebol, qual é o impacto que uma atitude como essa do Vidal, né, pode ter no grupo do Flamengo para essa final? Porque o cara acabou de perder o pai e ele mesmo assim ele fala, estamos juntos, vamos lá, tô com vocês, depois eu vou lá para o Chile para acompanhar. Sem dúvida alguma que assim, para os jogadores, né, é uma prova de que ele está bastante focado, né, mas é sempre uma decisão muito particular, né, tem jogadores que conseguem, né, assim, superar essa dor e atuar, né, e outros já preferem estar junto com a família nesse momento, participar de tudo, no caso dele que seria no Chile. Mas assim, é bom também tá no grupo de jogadores, os caras que ele convive todo dia, com certeza vão confortar, vão acolher ele ali muito bem, e cria um ambiente um pouco mais agradável num momento tão difícil quanto esse. Então ele vai pensar um pouco mais ali no jogo, porque nesse momento você não tem o que fazer, na verdade, né? Então, estar com o grupo, para ele, de repente, vai confortar, fazer bem, pensar no jogo. E, assim, uma demonstração também de grande profissionalismo, né? De você, ele nem de titular tá na equipe, assim, você fazer questão de estar presente no jogo, demonstra um profissionalismo grande e mostra a importância do jogo, mais um motivo ainda para a importância desse jogo, que o cara vai estar lá e superando essa dificuldade imensa, com certeza, na vida dele nesse momento. Djalma, hoje à tarde eu conversei com um colega chileno que inclusive escreveu um livro sobre essa geração de ouro chilena, e ele contou alguns detalhes de bastidor da história. Ele disse que o Vidal não tinha tanta proximidade com o pai. O Erasmo, pai do Vidal, ele abandonou a família quando o Vidal ainda era muito jovem, e por isso o Vidal cresceu sem a presença paterna, e essa relação foi sendo retomada aos poucos. Atualmente, antes do Erasmo morrer, o Vidal tinha uma relação protocolar, mas cordial com o pai. De qualquer forma, mesmo não sendo uma relação próxima, é uma perda para a família, é algo impactante para o jogador, ele tem sentimento envolvido e, de certa forma, imagino que se fosse um pai presente, que o Vidal tivesse uma relação próxima a vida inteira, possivelmente ele estaria com a família nesse momento. Mas, ainda assim, é uma demonstração de que esse jogo significa muito, de que o Vidal entende a importância dele para o elenco, mesmo não sendo o titular. Mas essa relação entre Vidal e o pai, entre Vidal e Erasmo, não era como uma relação convencional de pai e filho. Não, mas de qualquer maneira, né, é um baque. É impactante. Né? Não, só para, assim, já citar um exemplo pessoal, né? Que quando meu pai faleceu, foi durante a semana, e no final de semana tinha um jogo, decisão do campeonato de júnior, Flamengo e América. E assim, foi durante a semana, e no final de semana, naquela época os juniores não concentravam, e aí fizeram concentração, colocaram na concentração e nos levaram para o cinema na véspera do jogo. Assim, tudo isso fizeram esse entorno para que eu me sentisse mais confortado com o grupo. Aí nós concentramos juntos e, assim, não foi tão próximo ao jogo, foi durante a semana, mas eu passei por isso e, assim, você não tem o que fazer nesse momento. Então, você está com as pessoas que convivem todo dia, que estão no teu dia a dia, que você tem um carinho, essas pessoas são importantes para estar
no seu lado nesse momento para te confortar e te dar uma tranquilidade. Mauro Naves, é isso aí. O Breler trouxe essa informação que é muito importante, né? Realmente era uma relação mais distante. Ele abandonou a família, o seu Erasmo, quando o Vidal era ainda criança, né? E ele teve que meio assumir ali a responsabilidade junto com a mãe, né? Da criação dos irmãos e tudo. Mas não deixa, né, de ser um baque. E tá ele aí, ó. Mais uma vez a gente mostra ele recebendo o carinho da torcida, indo ainda sorriu para o ali jogo, pro né? torcedor, né? Não fez nem aquela cara de fechada. Parece assim um comportamento normal de quem está chegando, dá uma olhadinha pro torcedor. Sim. Sim, eu tinha conhecimento. Isso até como forma de motivação interna. Se já há a maior motivação, que é a conquista de um título do tamanho da Copa do Brasil, dedicá-lo ao Vidal, depois de uma perda como essa, pode ser um estímulo a mais para o grupo de jogadores do Flamengo. Não tenha dúvida, né? Então vamos voltar lá ao hotel do Flamengo, né? Davi Luiz ali. É o Davi Luiz atendendo, achando, né? Você vai falar com... Eu vou lá no hotel, mas qual o detalhe, Mauro? Não, para perguntar se esse hotel não fica ali no caminho mesmo do aeroporto. Eu tô achando que eu já entrevistei o Davi Luiz nessa posição aí, eles vão dizer pela pra gente. seleção brasileira. Eles a vão dizer seleção pra gente. usava esse hotel, tô meio que identificando pela frente assim. Agora, o Tite gostava também de usar ali, porque é muito próximo do CT do Corinthians. Então, ele treinava no Corinthians. A seleção treinou várias vezes não no é tão CT. longe do estádio. Não, é caminho, né? Não, estrategicamente, logisticamente falando, bom, né? Então vamos para lá, para esse ponto estratégico, onde está concentrado o Flamengo. Muito bom receber aqui o Pedro Ivo Almeida, ao lado do Mendel, que já participou com a gente. E eu gostaria que vocês falassem para a gente o que vocês perceberam, né, desse impacto da notícia, da presença do Vidal. Qual foi a percepção de vocês aí? Toca a bola, Mendel, com o Pedro Ivo. É isso, primeiro, o Mauro tá bem aí de identificação visual, esse hotel mesmo, bem localizado, muito usado pela seleção brasileira, 18 quilômetros da Neoquímica Arena, fica pertinho do CT do Corinthians, pertinho do aeroporto, realmente um hotel em posição estratégica. E o Davi Luiz ficou um tempão aqui parado, pertinho da posição de o Mauro, deve ter entrevistado o jogador. Bom, mas sobre essa situação do Vidal, vocês falavam aí sobre a relação do Vidal com o pai dele, realmente essa reaproximação aí nos últimos anos, cuidando dos cavalos dele no Clube Hípico, onde o pai do Vidal teve a parada cardiorrespiratória. A gente observando aqui, na chegada do ônibus, realmente ele com uma fisionomia tranquila, agradecendo aqui o apoio dos torcedores, até um leve sorriso na chegada aqui no hotel, também com esse apoio dos torcedores. E o Pedro tem informações também sobre como que está o Vidal depois dessa notícia, que claro, independente da relação que ele tinha com o pai dele, é algo que mexe, mas como que ele está para esse jogo da decisão, Pedro? Tudo bem, man? Um abraço a você, um abraço a todo mundo lá do clube. João, um abraço a você, pessoal aqui cruza com a gente, vê a camisa, quer saber do João, quer saber se já começou o programa do João. Então estamos aqui para o nosso ESPN FC, nosso Happy Hour. João, são alguns pontos importantes que eu acho que a gente precisa abordar, né, Mendes? A gente conversava aqui. O primeiro deles a gente busca identificar alguma coisa no olhar do Vidal quando ele chega. Mas a verdade é que se a gente não tivesse qualquer informação sobre a situação do pai, sobre o falecimento, a gente não teria como especificar que havia algo no ar com o Vidal. O Vidal desce normalmente do ônibus, o Vidal cumprimenta torcedores, escapa um sorriso ali pelo carinho que ele recebe. E aí é um tema muito delicado, e aí para não entrar aqui de orelhada, falar que a gente viu, que a gente leu, eu fui tentar entender, conversar com as pessoas do Flamengo que chegavam, a delegação do Flamengo que chegava. E todo mundo dizia praticamente a mesma coisa. Ele está bem. Ele está feliz com a morte do pai? Claro que não, longe disso, ninguém fica. Mas ele está bem. Ele está bem, ele não registrou nenhuma insatisfação, ele nunca chegou a cogitar, ficar na dúvida se viajaria, se não viajaria. Foi muito claro desde o início que viria, que estava com o Flamengo, que o compromisso dele era com o Flamengo. Ele dizia, meu compromisso é com o Flamengo. Eu estou aqui, dizia no Rio, e vou viajar. Viajou para São Paulo. E outra situação é que o Vidal, desde que chegou ao Flamengo, ao Rio de Janeiro, ele se mostrou um cara muito aberto no CT, na convivência do CT. Fala com todo mundo, muito agradável, se abre para todo mundo, não é um cara fechado, expõe detalhes da sua vida para todo mundo, comenta o cotidiano, o dia a dia, e as pessoas mais próximas... Gosta da resenha, né? Relatam o quê? Ele nunca falou do pai. Ele nunca tocou no assunto pai. Ele nunca detalhou qual era a sua relação conturbada ou não. Não era nada próximo. Então não tinha ali algo muito a ser tocado, a ser debatido, a ser uma
perda que justificasse talvez um embarque imediato, muitas vezes acontece e é algo compreensível. A gente não tem que julgar a relação pessoal e relação familiar é algo muito delicado. Agora, o que a gente pode trazer do contato com as pessoas que convivem com o Vidal no dia a dia. Ele está bem. E o Dorival não vai deixá-lo de usar por 1 minuto que seja, por opção no intervalo. Se tivesse, por exemplo, que entrar ou por opção ao decorrer do segundo jogo, acaso não entre, por conta da situação com o pai. Vidal se colocou à disposição, o Dorival sabe que ele está à disposição, a situação do pai é algo para depois, como eu acho que o Mauro já comentou, o João também já comentou, isso vai ser pensado depois. Está muito mais na nossa pauta do que exatamente agora na pauta interna do Flamengo. Vidal não está feliz, sorridente, saltitante, tem uma perda, querendo ou não, independente da relação, ele perdeu um pai, mas ele não deixou nada que tem de compromisso com o Flamengo por conta dessa perda. E acho que talvez ilustre o que foi essa relação. Ele vai estar com a sua família, muito mais pela família do que exatamente pela relação com o pai. Então foi o que deu para colher, foi o que deu para captar, foi o que deu para a gente passar, para não ser algo de orelhada, porque é muito delicado. Então um Vidal que chegou aqui, João, tranquilo, se a gente pudesse assim resumir. Falando também sobre outro tema que tem sido assunto, é a lateral. O Mateuzinho chegou-se a cogitar a possibilidade de jogar, ele ficou no Rio de Janeiro treinando com a equipe, não viajou para Cuiabá, mas hoje no treino já o Rodinei aí novamente ganhando a vaga, ficando com a vaga que é dele, é o lateral direito, vai para essa decisão, é o time principal do Flamengo, é o time das Copas do Flamengo, né? Mendel, mas eu confesso que eu tenho uma dúvida. Para esse início de jogo amanhã é o time das Copas. Para o segundo tempo, para o jogo da volta, há um holofote muito grande sobre como o Mateuzinho está. Essa preocupação não ocorre por acaso. Como o Mateuzinho está é resposta a uma situação de como o Rodinei não está rendendo no caso. Então acho que é bom ficar de olho. Como é bom ficar de olho também por acaso na outra lateral. O Flamengo, que muitas vezes é travado por dentro na hora do jogo, tem buscado soluções quando atua com uma outra formação, com o Ayrton Lucas tabelando, dialogando, com o Everton Cebolinha pela ponta. Então acho que não tem como cravar que o time das Copas, o tal time das Copas, falar do time das Copas, que alcança 2 finais, vai ser aquela formação que vai atuar 90 minutos amanhã, 90 minutos na quarta-feira, que vem 90 minutos contra o Atlético Paranaense na final da Conmebol Libertadores. Tem coisa no ar. Rodinei joga amanhã. Se o Mateuzinho pode entrar ou não amanhã no segundo jogo, acho que está tudo aberto. Pensando também no segundo jogo, jogadores pendurados do Flamengo, Léo Pereira, João Gomes, Everton Ribeiro, Gabigol, uma lista grande, quanto isso pode influenciar no time do Flamengo. A gente sabe que o final é sempre um jogo duro, é um jogo disputado, pegado. Quanto que você acha que isso pode ter um peso nesse primeiro jogo da decisão? Gabigol, juro que todo mundo pode ficar tranquilo, né? Mas será que todo mundo pode ficar tranquilo? Você tem um Gabigol que quase sempre está flertando ali com alguma discussão. Você tem um João Gomes quase sempre com uma força excessiva numa decisão. Você tem um Léo Pereira, que embora tenha uma boa fase, é um jogador de linha defensiva, de combate. E você tem um segundo jogo. É um alerta ligado, Mendel. Eu acho que é algo que está sendo muito falado na pauta interna do Flamengo. A tal pauta que não debate tanto a situação do Vidal, mais respeita, mas ela certamente está muito atenta. Porque a gente fala muito do jogo de ida, né? Como o jogo de ida pode condicionar o jogo de volta. Imagina você condicionar o jogo de volta num cenário negativo e sem peças importantes. Então acho que isso sim, isso é algo que está sendo observado com lupa ali dentro do Flamengo. Vai ser muito conversado, porque não tem como resolver dentro do jogo, né? Eu acho que é muito uma conversa prévia, de como você vai administrar e trabalhar a sua cabeça para o momento que você entra. Você não pode entrar mais frouxo numa dividida, mas você sabe que você tem uma responsabilidade, porque a final só se encerra na quarta-feira que vem. Para fechar aqui, antes de devolver para o estúdio, João, falar sobre o momento das duas equipes. A gente sempre faz o recorte com... É muito diferente a situação da final da Copa do Brasil para a disputa do mata-mata da Conmebol Libertadores? É muito diferente, mas eu não acho que seja uma diferença pautada pelo que era o Flamengo ou deixou de ser. É muito diferente pelo que o Corinthians passou a ser. E acho que isso precisa ficar claro. Não adianta alguém querer se iludir e pensar que o Flamengo caiu, o Flamengo não joga, o Flamengo é facilmente marcado. Não, o Flamengo das Copas vai muito bem. Constrói resultado até quando não joga bem. Então acho que isso precisa ser ressaltado. A oscilação ela veio de forma natural no campeonato que o Flamengo abriu mão. Não verbalizou, mas abriu mão, que é o Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo das Copas, o tal time das Copas, ele precisa ser encarado de outra maneira. A mudança no cenário vem muito pelo que o Corinthians passou a fazer. E aí sim, isso muda. Aquele mata-mata lá atrás que o Corinthians tentou até de alguma forma segurar, mas o Flamengo resolvia muito fácil dentro de Itaquera. E mais fácil ainda no Maracanã. É isso aí, são os grandes ingredientes para esse clássico brasileiro que decide a Copa do Brasil. O primeiro jogo, então, Corinthians e Flamengo. Flamengo já concentrado nesse hotel que o Mauro Naves conhece tão bem, João. Conhece bem, conhece tudo aí o nosso Mauro. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Mendel. É um prazer recebê-los aqui. Qualquer novidade é só chamar
Espaço aberto para vocês aí direto da concentração do Flamengo. Entre alguns pontos importantes levantados lá pela dupla Pedro e Mendel, Rodinei vai para o jogo, hein? Essa é a tendência. Ele treinou hoje pela manhã. Rodinei será o titular, será mantido como titular. Ontem eu coloquei isso em dúvida, acreditando que o Mateuzinho, por defender melhor, e o Rodinei, por não ter ido tão bem contra o Internacional, a ponto de ser substituído, porque o Inter colocou o Pedro Henrique, é isso? Pedro Henrique em cima e ele começou a levar melhor ali, e o Dorival se preocupou e substituiu. Eu até levantei uma possibilidade, achava até viável que jogasse o Mateuzinho, ainda mais sendo o primeiro jogo em que espera-se que o Corinthians use uma estratégia de ataque, enfim, coloque alguém também em cima do Rodinei, até para evitar que ele suba, porque eu continuo achando ele muito bom nos cruzamentos, né? A gente tá vendo ali cruzamentos dele pro Pedro, tem um que eu não esqueço, acho que contra o próprio Corinthians, que vai para o Bruno Henrique, maravilhoso, é ele, não é? Que cruza, o Bruno Henrique faz de cabeça. Enfim, o Rodinei estava muito bem, viveu uma fase muito boa, mas eu até levantei essa possibilidade de acreditar que poderia, quem sabe, o Dorival pensar, bom, esse primeiro jogo é mais defensivo, vou segurar um pouco aqui, vou de Mateuzinho. Mas aí conversa vai e conversa vem, e eu cheguei à conclusão de que pesa muito tirar um titular. Mesmo que esse titular seja o Rodinei, até muitas vezes e novamente criticado pela torcida. Sim. Não é claro que ele não vai tirar o Arrascaeta, Pedro, Gabigol, essa turma toda, mas mesmo o Rodinei, para o grupo, para o ambiente, para o vestiário, tirar um titular que trouxe o time até aqui, porque ele fez parte dessa caminhada. Sem dúvida. Não só nessa como na Libertadores, ele... Acho que vai agora, mudei de ideia, acredito que ele vá mesmo jogar com o Rodinei. Se de novo não for bem, se o Corinthians conseguir colocar alguém ali que complique a vida do Flamengo por aquele lado, ele pode de novo substituir, aí ele já passa a ter um motivo a mais para o jogo seguinte, tirar e efetivar o Mateuzinho. Apesar de que o jogo seguinte é o contrário, vamos precisar de um cara ofensivo. Que ele é bom, né? Isso aí. Porque naquela fase, a gente conversava aí antes do programa e outras vezes já, João, quando se falou, o melhor lateral no momento é o Rodinei, nossa, podia até pensar em seleção, que absurdo isso aqui no programa há pouco tempo, hein? O Tite falou sobre isso. Falou. O que o Tite disse? Ele é ótimo atacando, que é o mesmo que pensa o Dorival, atacando. Né? Agora ele não está tão bem, é o avião e tal. Mas para a seleção, porque não é que ele quis descartar, que era uma coisa folclórica. Para a seleção, a gente sabe que o Tite quer um lateral direito mais construtivo, porque ele tem um cara aberto ali. Tem. O Flamengo não. O Flamengo joga com o Everton Ribeiro, que não é exatamente um ponta, é um construtor ali também, que abre e tal. Então sobra aquele espaço para o avião passar. Sim. Ele decola! Na seleção, você ter um Rafinha, etc e tal, não é a função do lateral atacar muito. Vai ser uma função de encostar no meio-campo e ajudar na construção quando o time descer. Então é o que faz o Danilo. Encosta ao lado do Casimiro ali, faz uma linha. Não tem necessidade de ir muito lá no fundo, porque quem vai no fundo? Vai o Rafinha, vai o Antony, etc. Sim. Então são características que não possibilitariam, independentemente da qualidade mesmo, do Tite pensar no Rodinei. No Flamengo, como não tem esse cara, se tivesse o Marinho aberto só ali e tal, talvez eu não precise de um cara que desça tanto. Mas enfim, eu acho que ele vai. O Djalma já achava ontem, né, com a experiência que ele tem, de que ele não tiraria o Rodinei. Mas ele chegou a pensar, chegou a treinar, Isso. Mas hoje, lá no treinamento pela manhã no Ninho do Urubu, ele definiu que o Rodinei vai para o jogo. Está certo, Dorival, na sua opinião aí, que está vendo o nosso programa? Hashtag ESPNFCBR, participe, fique à vontade. E aí, Breler, tem que manter o Rodinei ou seria uma melhor opção o Mateuzinho para o Flamengo amanhã? Então, para mim seria uma tremenda injustiça barrar o Rodinei agora se não tem um reserva voando, um reserva jogando melhor que ele. E o Mateuzinho não é uma sumidade. O Mateuzinho não está comendo a bola. O Mateuzinho é um jogador que tem uma virtude mais defensiva, poderia até ser útil para o jogo, mas falar que está bem a ponto de pedir passagem, de barrar o Rodinei, para mim seria um exagero. Então o Dorival faz o correto. Para mim até seria um jogo interessante para o Varela, se tivesse condição de jogo. Não está inscrito. E se tivesse preparado, mas não tem. Não pode jogar a Copa do Brasil. Então vejo que o Dorival age corretamente ao ser coerente, ao não desestabilizar